capítulo 37, nós vamos falar sobre sonhos, o preço de um sonho. Quem aqui tem sonhos, levanta a mão. Você tem sonhos que você já sonhou e realizou. Tem pessoas aqui que você tem sonhos que ainda você não realizou, mas acredita que vai realizar. Tem pessoas aqui que tem sonho, não realizou e não acredita mais que vai realizar. E tem pessoas aqui que talvez você fala: pastor, eu nem sonho mais, porque toda vez que eu sonho, eu pago o preço por esse sonho. Toda vez que eu sonho, eu penso em viver algo sobrenatural na presença de Deus com a minha família. Eu quero viver a tua vontade, eu quero realizar só de eu pensar. Já começa as lutas, já começam as aflições. Então você vai ver, irmãos, que todo sonho tem um preço. Atrás de um sonho não está a realização, está o preço. O preço, fala comigo, o preço é a passagem entre o sonho e a realização. Guarda bem isso. O preço é uma passagem, é uma ponte. Se não tiver um preço, você nunca vai sair do sonho para a realidade. Existe um preço. E quanto maior é o seu sonho, maior vai ser o seu preço. Só que quanto maior é o seu preço, maior vai ser a realização. Amém? Então se você olha e fala: pastor, por que eu estou pagando um preço tão caro? Eu quero dizer, é porque vai ser grande, é porque vai ser lindo, é porque vai ser maravilhoso, é porque a sua história ela vai ser contada aqui e aonde você for. Gênesis 37, versículo 5. Teve José um sonho, e ele contou aos seus irmãos, e por causa do seu sonho, eles o odiavam ainda, conhece essa tradução? Isso. Por isso o odiaram ainda. Irmão, sonho atrai ódio. Sonho atrai luta. Sonho atrai tentação. Sonho atrai descrédito. A Bíblia fala, depois nós vamos orar, preste atenção. Talvez você fala: pastor, eu já conheço essa história. Só que a palavra de Deus, irmãos, ela é linda, sabe por quê? Porque você pode ler a Bíblia várias vezes. Ela é igual ao café. Café tem gosto de... Se café tem gosto de café, por que você vai tomar café amanhã? Se você já sabe o gosto. Você não bebe café amanhã por causa do gosto, você bebe café por causa do alimento. Qual que é o gosto de arroz e feijão? Arroz e feijão. Se você sabe o gosto de arroz e feijão, por que você vai chegar na sua casa hoje e jantar? Se você sabe o gosto, você não vai jantar arroz e feijão porque você sabe o gosto, você vai jantar porque é isso que te sustenta. Você já sabe como é, mas todo dia te alimenta diferente. O gosto é igual, mas o alimento é diferente, o nutriente é diferente. Meus amados, a história de José, ela é linda. Esses dias Deus tem falado muito sobre a história de José no meu coração, e vai falar o seu. José, ele tinha 17 anos, filho de Jacó, e a Bíblia Sagrada diz que ele tinha 11 irmãos. Ele era, até o momento que ele nasceu e até a sua infância, mais ou menos, ele era o caçula. O mais velho da família se chamava Rúben. Quem já leu a história de José, ou leu Gênesis, vai se lembrar que, ou sabe que quando um pai vai dar herança para o filho, qual filho recebe a maior parte da herança? O filho mais, o primogênito. E quem que é o primogênito de Jacó? Rúben. Rúben nasceu primeiro, e como Rúben nasceu primeiro, era para ele ter a herança, e 2 vezes mais a herança. Era para ele ser o mais rico da casa. Quando o pai e a mãe tivessem que dar uma roupa bonita, qual filho ficava com a roupa mais bonita? O primogênito, o primeiro filho.
capítulo 35 de Gênesis, a Bíblia diz que ele vai lá. Jacó naquele tempo ele podia ter mais de uma mulher, porque tinha uma lei que ele tinha que servir todas do mesmo jeito, amar todas do mesmo jeito, assumir um compromisso igual com todas e não desprezar nenhuma. Era outro tempo, e era um tempo para multiplicar-se. Então ele vai lá e ele pega e ele se deita com uma das mulheres de Jacó, do seu pai, chamado Bila. E a Bíblia diz que porque ele se deitou com a mulher do seu pai, ele foi lá e trouxe maldição para si, a ponto de Jacó falar para ele: era para você ficar com a herança, mas agora você perdeu porque você subiu ao leito do seu pai. Ele estava na terra, mas sua cabeça lá em cima. Ele sonhava em ser alguém, ele não sonhava em ser mais um. Só que os irmãos dele começaram a olhar e falaram assim: você? Nunca você vai ser. Aí outro dia ele vai lá e sonha. Ele vai lá e sonha. Primeiro, preste atenção: trigo está na terra. Só que agora, irmão, quando sonha de Deus, pode falar o que for, o seu sonho pode estar aqui embaixo, ninguém consegue enterrar. Deus leva você para um outro nível. Quando ele falou que viu trigo na terra, se prostrando a ele, todo mundo falou: você nunca vai ser isso. A Bíblia diz que outro dia ele vai dormir e Deus vai lá e dá outro sonho. Só que agora ele não está na terra. Diz a Bíblia que agora ele é uma estrela. Agora ele está lá no espaço sideral. Ele vai lá e fala: eu estava lá em cima e de repente eu vi a minha volta e 12 estrelas, o sol e a lua se prostrar diante de mim. Deus leva ele para outro nível.
Deus leva ele mais alto. Irmão, quando o sonho é de Deus, nunca é daqui para baixo, é sempre daqui para cima. No teu coração não pode falar o que for. Se o sonho for de Deus, pode vir a afronta que for, a perseguição que for, o tempo que vier, nada mata, nada acaba. Tem pessoas que pastor, tem um sonho de ser isso, passa uma semana, e aí morre aquele sonho, não é para mim. Então não é de Deus para você. O sonho de Deus, pode o mundo estar pegando fogo, tudo desandando, quanto mais vento contrário, mais você está crendo, mais você está sonhando. Os irmãos dele vai lá e diz a Bíblia, porque ele contou os sonhos, os irmãos odiaram ele ainda. Não espere, irmão, que você falar, eu vou voltar a estudar. Isso, parabéns, pode estudar. Não espere, meu amado. Não espere plateia. Não espere pessoas dizer, vai que Deus é contigo. Irmãos, eu não estou falando do inimigo, eu estou falando dos próprios irmãos. Você está ficando doido, José? Para com isso, não se mete com isso, José. Tanta coisa a se preocupar. Olha de onde você veio. Só que ele sonhava que Deus tinha algo a mais na vida dele. Tem alguém aqui nessa noite que você pode estar num cenário tudo contrário, você olha e fala assim, alguma coisa Deus tem a mais para a minha história, levanta a mão. Ele não sabia o que era, ele não sabia o que ia passar, mas tinha algo, irmãos, incandescente dentro do coração de José que dominava ele, que era o sonho. Aí os irmãos dele, um dia ele vai para o campo de novo, ver o que os irmãos estão fazendo, os irmãos estão numa terra que o pai mandou. Aí os irmãos veem ele de longe e falam, vamos fazer um negócio? Sabe qual que é a frase que eles usam? Um dia eu já falei sobre isso, só que eu falei assim, eu não vou falar toda a definição, porque um dia eu vou falar sobre isso novamente. E hoje chegou, acho que uns 4 anos atrás. Quando os irmãos de José viram ele vindo sozinho, todos os irmãos aqui, até o mais velho, vendo ele chegando, eles olharam e falaram assim, lá vem. Sabe por que eles falaram lá vem? Porque para ele José era um problema. Para ele José era lá vem, lá vem. Só que quando eles falam lá vem, eles vão lá e falam, lá vem o sonhador mor. Sabe o que significa amor? Maior e mestre. Lá vem o menino que eu conheço que mais sonha na vida. A vida dele é sonhar, a vida dele é ser grande, a vida dele é ser chefe, a vida dele é ser patrão, a vida dele é coisas maiores. Lá vem. Só que tem outra definição que da outra vez eu não passei. A palavra mor, ela também é uma abreviação de morte. Lá vem o sonhador mor. Sabe o que significa? Aquele que morre pelos sonhos. Por isso que a Bíblia vai lá e fala que eles disseram, ei, vamos matá-lo. Lá vem o sonhador mor, ele vai pagar um preço pelo sonho dele. Meu amado, preste atenção numa coisa. Não espere querer servir a Deus e ter vida fácil. Até milagre atrai problema. Lembra quando João capítulo 10, quando Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro? Quem acha que foi um milagre extraordinário, diga amém. Irmão, sobrenatural, não se ouve isso. Naturalmente Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Diz que muita pessoa começou a glorificar a Deus, exaltar a Deus. A pergunta é, quando Jesus ressuscitou Lázaro, quem confiava e acreditava em Jesus deu glória a Deus. Só que os fariseus deu glória a Deus, sim ou não? Não, diz a Bíblia. E saindo os fariseus, disseram, vamos matar Lázaro. Pegou, irmão? Lázaro era o melhor da casa de Marta e Maria. Ele era o esteio. Ele era o que ficou no lugar do pai, que cuidava da casa. Ele era o que sustentava a casa. Ele morreu. O maior sonho das irmãs era ver ele de novo. Tanto que Marta fala, eu sei que eu vou ver ele só na eternidade. Ela fala ou não fala? Eu sei que eu vou ver ele, mas na eternidade, na ressurreição do justo. Não, Marta, eu sou a ressurreição da vida. Fica tranquila. Quem está morto, ainda que esteja morto e crê em mim, viverá. Eu sei, ela não estava entendendo. Ela achou que ia ver ele do outro lado da vida, mas Jesus está falando que ia ressuscitar
Lázaro sai para fora. Ele sai. Quando ele sai para fora, elas abraçam, solta ele, abraça, vai lá, entra para dentro da casa, faz aquele almoço. Agora, Deus, nunca mais eu vou morrer, não. Enquanto ele estava comemorando a vida do lado de dentro, preste atenção, irmãos, pega isso em parábola. Do lado de fora, alguém armando para matar. Do lado de fora, nós temos que matar Lázaro. Porque agora, porque ele ressuscitou, as pessoas não creem em Jesus. Se ele ficar vivo, ele vai falar quem é Deus. Então nós não queremos que o povo conheça quem é Deus, nem conheça quem é Lázaro. Eles armaram para matar Lázaro. Todo sonho tem um preço, meu amado. E José é jogado numa cova. Eles vão lá e forjam a morte de José. Pega, Rubem até tenta falar, não faz isso, e daí Judá tem uma ideia. Vamos fazer um negócio, vamos simular a morte dele. Pega o animal, corta o animal, pega a túnica que eles odiavam, coloca sangue e leva para o pai. Pai, olha aqui, ó, a túnica de José, seu filho, ele está morto, a prova é que ele foi assassinado. E o corpo? Ocultação de cadáver. Só achamos a roupa manchada, mas não achamos o corpo. Sabia que ele chora. O pai chora por longos meses. José meu filho, José meu filho, José meu filho. E todo mundo lá dentro vendo o pai chorar. E ninguém tinha coragem de falar: eu errei. Há um preço pelo sonho, sim ou não? Na cabeça do pai, o sonhador. Pastor, o pai dele sabia que ele era sonhador? Sim, porque ele contava na onde o sonho? Até um dia que eu vou falar: para com isso, meu filho, acaso tu reinarás sobre nós? Você? O pai falou assim, era coisa da cabeça dele, porque agora ele está morto. O teu sonho, ele é perigoso porque é um sonho grande. O teu sonho é dolorido porque é um sonho grande. O tamanho do teu sonho vai ser o tamanho da sua dor. Se você tem um sonho, você vai ter que estar disposto a morrer por aquele sonho. Deus tinha um sonho, Jesus tinha um sonho de salvar a humanidade. Ele veio e morreu pela humanidade. Martin Luther King, no grande discurso dele, lá no obelisco, diante da Casa Branca, 200.000 pessoas, o discurso do século XX, um dos homens mais famosos do seu discurso. Ele era um político, ele era um pastor batista lá nos Estados Unidos, que se tornou presidente da maior nação do mundo. Quando ele discursou, começou a notar aqui, em 1963, diante do obelisco na Casa Branca, quando havia uma guerra entre negros e brancos, e ele queria livrar o povo negro tanto da escravidão como da imoralidade, ou como as pessoas atacavam, as pessoas não davam espaço para eles. Ele foi lá e fez um discurso que é o maior discurso do século XX, chamado I Have a Dream. Eu tenho um sonho, e o meu sonho é ver a nação dos Estados Unidos, todo mundo viver livre. E ele pagou um preço pela liberdade, e ele se tornou, salvo engano, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, por causa de um discurso: I have a dream. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. A mídia tentando derrubar ele, todo mundo, só que ele falava para todo mundo, quando alguém ia falar: Luther King, desiste. I have a dream, I have a dream, I have a dream, I have a dream. Para, é perigoso. I have a dream, I have a dream. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. O teu sonho, meu amado, se prepare. Jogaram Jacó na cova funda, só que a Bíblia diz que dentro da cova não tinha água, amortece. No deserto, irmão, um dos lugares mais sufocantes que tem. Eu já trabalhei de abrir fossa, e quanto mais fundo você ia, era mais sufocante. Se a Bíblia que jogava ele dentro da cisterna sem água. Ele estava sufocando, meu amado.
Sonho, se prepare para um tempo de tentar te abafar. É o preço que você vai pagar pela tua família, pela tua casa, pelo teu ministério, pelos teus sonhos. José passou por isso, nós não seremos diferentes. Aí alguém vai lá e tem ideia: vamos vender ele. Vende ele por 20 moedas de prata, preço de um escravo. Os ismaelitas passam, levam ele para o Egito. Chega no Egito, um homem vai lá e está na feira dos escravos. Ele se torna escravo. Ele sonhava em ser grande, só que vai viver como? Pegou isso não. O sonho dele era ser patrão, só que ele foi vendido como? Só que a escravidão era temporária. A escravidão era a preparação. Golias foi a preparação para Davi chegar a Saul, e Saul foi a preparação para ele chegar no trono. Ele é vendido, ele é comprado. Potifar gosta dele, leva ele para casa, uma casa gigante, linda, maravilhosa. Ele começa a ser tão abençoado. A Bíblia diz assim: e Deus era com ele. Deus era com ele no sonho, Deus foi com ele na cisterna. Deus o abandonou. É que às vezes quando a gente acha que está em algum ambiente, a gente não enxerga Deus. Irmão, mas o dia que você enxergar Deus, Deus não é Deus. Por que você está enxergando essa casa? Porque ela não é Deus. Por que você está enxergando essa tribuna? Porque ela não é Deus. Por que você está enxergando eu, mesmo magrinho? Porque eu não sou comedor de arroz e feijão igual você. Só que Deus você não enxerga. Só que pensa no ser que está em todo lugar. Eu só consigo estar aqui. 2 da manhã eu vou pegar a estrada para pregar fora. Eu não vou estar aqui. Deus vai estar. Meu amado, guarde bem uma coisa: todo lugar que José ia, diz a Bíblia, e Deus era com ele. Foi vendido como escravo e termina assim. É que não dá para ler. Foi ler essa história linda. E Deus era com ele. Mas pastor, como que Deus pode ser comigo? Humilhado em casa, envergonhado, os próprios irmãos se levantando contra ele. Ninguém acreditava no testemunho de José. Ninguém. Jogado na cova, Deus era com ele. Foi vendido como escravo, mas Deus era com ele. Começou a trabalhar de funcionário público dentro da casa, e faxineiro, Deus era com ele. Ele começou a crescer, virou mordomo, Deus era com ele. Só que chegou um dia, irmão, olha que tremendo. Cada vez que José começava a subir, vinha alguma coisa para colocar ele por terra. Diz a Bíblia que José subiu para ver os irmãos. O que os irmãos fizeram? Jogaram ele no fundo. Quando José começou a subir, ascender, passou de funcionário para ser mordomo na casa de Potifar, o que aconteceu? De novo é jogado. Diz que a mulher de Potifar vai lá e começa a se engraçar, porque José ele era um homem bonito, um homem forte, portentoso. Mas deita comigo, José. Meu marido não está aí, deita comigo. Deita comigo, ninguém está vendo. Ele fala: não. O meu Senhor falou que eu posso tocar em tudo, mas em você eu não posso. Tudo aqui tem coisa aqui dentro da casa do meu Senhor que nem ele sabe. José diz no texto: nem ele sabe que tem, mas eu sei, porque ele deixou tudo na minha mão. A única coisa que ele falou é: ela não. Sabe o que ela faz? O que os irmãos fizeram? A capa. Sabe o que ela faz? Ela vai lá e pega José: deita comigo, José. Ele tira de novo uma capa. Ele fez de novo uma capa. Ele sonhou de novo em segredo. Ele tinha uma túnica de novo. De repente, quando ele vai fugir: não quero se lidar com você, eu não posso. Ela arranca a capa e começa a gritar: socorro, socorro, todo mundo no palácio vem. Mas Potifar não estava lá. Quando chega lá, o que aconteceu? O dono dessa capa tentou me violentar. Era para Potifar matar José. Ele só não foi morto porque Deus tinha um propósito. Sabe por que você e eu ainda não morremos? Deus ainda tem um propósito na tua história. Que evangelho é esse que estão pregando que crente não sofre, não passa luta? Romanos capítulo 8 fala: por amor de Cristo somos entregues à morte todo. Eu não quero não, pastor, eu quero evangelho fácil, evangelho que não tem luta, evangelho que não tem prova, eu não me envolvo, não, eu quero. Que evangelho é esse? Evangelho só Deus vai te dar. Deus está me revelando casa, carro, comida. Deita numa rede, isso não é evangelho. No mundo vocês vão ter aflição. Sabe o que aconteceu? O Potifar falou assim: matar eu não vou.
só que eu vou colocar ele como prisioneiro do rei. Ele não mandou para qualquer prisão, ele mandou para a prisão do rei. Era a prisão mais segura. Era a prisão que quando o rei estava com muita raiva, jogava lá. Eu provo para você. Ele vai lá e é jogado lá dentro. Toda vez que ele achava que ia melhorar, piorava. Quanto vale essa sua irmã? Há um preço, irmão. A liberdade tem um preço. O sonho tem um preço. Um avivamento tem um preço. Transformar vidas tem um preço. Enfrentar um preço. Sabe o que aconteceu? Ele vai preso. Ele chega lá como prisioneiro. Só que o que é lindo, irmão? Já estou indo para o final para nós orarmos. Sabe o que é lindo? Quando ele vai preso. Quando ele vai para a cova, Deus é com ele. O pai não é mais, os irmãos não é. Quando ele é vendido como escravo, não tem ninguém é com ele, mas Deus é com ele. Quando ele vai para a prisão, Potifar não é mais com ele, mas a Bíblia fala: porém, Deus era com ele. Deus era com ele. Na prisão, pastor. Isso. Foi preso. Quando chegou na prisão, Deus era com ele. Sabe o que ele fez? Na prisão começou a trabalhar. O chefe da prisão do rei, começou a sabe fazer o que? Olhar para ele. Como que pode? É por isso que eu pedi um louvor, irmãos. Um louvor que esse dia eu tenho colocado na minha vida, para me ouvir. Ele estava na prisão, era para ele reclamar. Onde já se viu, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu faço a vontade de Deus, quanto mais eu luto, quanto mais eu faço as coisas certas, mais isso acontece. Não, a Bíblia diz assim: e José na prisão começou a trabalhar mais que os outros, e ele não murmurava, ele não reclamava. Aí o gerente da prisão, ele vai lá e olha e fala: não é possível, ele tinha tudo para reclamar, para murmurar. Ele vai lá e chama José. Irmão, para quem não crê em milagre não vai entender. Alguém já viu alguma prisão no Brasil em que quem toma conta dos presos de periculosidade máxima é um preso? Quem que toma conta dos presos? O carcereiro? Agora lá não era mais o carcereiro. A Bíblia fala que o gerente da prisão chamou José e falou: a partir de hoje eu te dou todos os presos na tua mão. Você consegue entender isso? É Deus ou não é? Não tem lógica humana para isso. Ele cometeu um crime contra o braço direito do rei, e agora ele vai lá e cuida da prisão. E a Bíblia diz assim que o chefe da carceragem não se preocupava com mais nada, porque José cuidava de tudo na prisão, porque Deus era com ele, meu amado. Passa um bom tempo ele na prisão. A barba dele cresce, ele fica sujo, porque o preso ele era humilhado, ele era envergonhado. Para aprender que presa ele tinha que, tanto que a Bíblia fala que depois ele teve que fazer a barba, mudar de roupa. Ele estava lá firme, trabalhando, lutando, fazendo o melhor dele. Quem que aparece na prisão? 2 homens. Alguém vai lá e fala: rei, estão tentando te matar, rei. Aí o rei fala: quem? Não sei, ou é o copeiro ou é o padeiro, estão tentando te envenenar. O rei vai lá e fala: por via das dúvidas, para mim não deixar solto inocente, nem o preso inocente, e nem solto o que causou a delinquência, prende os 2. Como a gente não tem certeza, prende os 2. Prende o copeiro e o padeiro. Uma história linda, prende os 2. Os 2 homens que eram responsáveis para provar as coisas da no reino. Eles vão presos. Os 2 estão presos. Quem que é o líder na prisão? O José na prisão. Líder, sabe o que acontece? José acorda um dia e a Bíblia diz que os 2 estão perturbados dentro da prisão. A Bíblia diz assim: e os 2 estavam perturbados. Ele vai lá, José vai lá e pergunta para alguém lá: por que eles estão perturbados? Eles tiveram sonhos, os 2 sonhou. José pergunta: o que vocês sonharam? Cada um fala: eu sonhei
que eu vi um copo na mão do rei, eu espremi a uva, o copeiro espremia a uva no copo da mão do rei, e você, eu sonhava com um cesto que tinha vários pães, porque eu sou padeiro, e vinha as aves do céu, e comia, aconteceu isso, aquilo. José vai lá, eles vão lá e falam assim: você sabe a interpretação? José fala: eu não, só que o meu Deus, ele vai interpretar. José, irmãos, ele ajudou pessoas a realizar sonhos, mas o dele ainda não era realizado. Tem muita gente que você vai ajudar, você fala: não está nem acontecendo comigo, olha a minha vida, olha a minha história, onde eu estou, eu não vou ajudar ninguém. Não se revolte com a vida. Eu quero profetizar: não se revolte com a vida, pode ajudar. Ele vai lá e interpreta, só que tem um que é soberbo. O primeiro é o copeiro. O que significa, José? Significa que daqui a 3 dias a sua inocência vai ser provada e você vai voltar a trabalhar para o rei. Glória a Deus, eu falei que era inocente, mas as pessoas acreditam em mim. Aí o outro soberbo: e eu, quando eu volto a trabalhar para o rei? Você não volta, porque daqui a 3 dias vão descobrir que você que foi o culpado, e você vai ser morto, salvo engano, enforcado, porque você foi o culpado. Passa 3 dias, um sai da prisão para a morte, o outro sai da prisão para a vida e volta a trabalhar para o rei. Só que quando ele está saindo da cadeia, quando ele está saindo, José grita: ei, copeiro, ei, quando você chegar lá, fala para o rei que eu não sou culpado, ninguém acredita em mim, está todo mundo contra mim, lembra de mim quando você chegar lá. O copeiro sai. Passa um mês, passa 2 meses, passa 3, passa 11 meses. Quantos meses passa? Quantos? 24 meses, 2 anos. 2 anos José ficou esquecido. Por que, pastor, tanto tempo? Processo. As coisas não acontecem, não tem coisa que a gente gostaria que fosse da noite para o dia, sim ou não? Mas não é da noite para o dia, é um tempo. O que você não pode é parar no tempo enquanto as coisas estão acontecendo. José continuou acreditando, acreditando, acreditando. 2 anos se passam. O faraó está dormindo lá, tem aquele sonho das espigas secas comendo as gordas, as vacas magras comendo as gordas, 7 de cada uma. Ele acorda assustado, perturbado, ele vai lá e chama os magos, os adivinhadores. Eu estou perturbado, eu tive um sonho e me perturbou. Quando eu peguei no sono de novo, eu fui lá e tive outro sonho igual. O que significa? Os magos vão lá e falam ao faraó: ninguém consegue interpretar, ninguém. Quem que está do lado do rei? O copeiro, servindo o rei com a taça de vinho, tremendo. Ninguém consegue interpretar, ninguém, rei. Não tem ninguém na terra que consegue interpretar, diz a Bíblia. Então o copeiro se lembrou de José. Pastor, mas por que esqueceu? Deus fez ele esquecer até o tempo determinado. Enquanto não chegar o tempo, irmão, não adianta a gente atropelar a etapa. Se ele fosse exaltado há 2 anos atrás, ele voltaria para a casa de Potifar. Deus mandou esperar 2 anos para ele ir para a casa do rei. Por que Jesus não foi na hora que Lázaro morreu depois de 2 dias? Porque 2 dias o judeu diz assim, que o mal súbito, a pessoa pode ficar sem respirar, parada, até 2 dias, de 2 a 3 dias, que ainda não é decretado morte. Por que ele foi no quarto? Ele podia ir com 2, podia ir com 1, podia ir com 3, ele foi com 4, porque com 4, todos os médicos diziam: é impossível alguém ficar 4 dias desse jeito sem ser decretado óbito. Jesus chega no 4º dia, quando não tinha mais possibilidade. Calma, não é que 2 anos se passou, é 2 anos Deus trabalhando. E eu termino dizendo, sabe o que aconteceu? Rei, tem um. Lembra 2 anos atrás que eu fui preso? Lembra isso, aquilo? Eu tive um sonho. E todo mundo achou que eu era culpado. Ninguém acreditou em mim, até o Senhor. Até aproveitou, né? Nem o rei acreditou em mim. Eu fui lançado na casa do cárcere do rei. Do rei. E tinha um homem lá, chamado José. E José viu eu perturbado, porque o texto está escrito que eles ficaram perturbados. Ele chegou em mim e falou assim: conta para mim, que Deus vai dar a interpretação. E ele falou isso, isso, isso. 3 dias depois, o homem morreu. 3 dias depois eu voltei. O senhor lembra? Verdade, você voltou depois de 3 dias. Eu tinha certeza que você era culpado. Rei. Só que
Deus usou esse rapaz. Ele sabe interpretar ainda. Faz tempo que eu não vejo ele. Chama ele, rei. Quando o rei chama ele, o rei vai lá e fala: traga José a minha presença. Só que antes, diz a Bíblia, depois você pode ler a história, diz assim que o gerente da carceragem, antes de levar para o rei, passa um lugar que o céu, se fosse aqui em Itaguaí, ia lá no Bruno. Diz a Bíblia que leva ele na barbearia. O pastor está na Bíblia, lógico, só não está escrito barbearia. Só que vai lá e fala: e levaram José e o fizeram a analogia. Foram lá, cortaram o cabelo dele, tiraram as vestes e colocaram uma veste de linho fino, uma veste bonita, e levaram ele na presença do rei. O rei vai lá e fala assim: eu ouvi falar de você. Você sendo prisioneiro, você pode revelar? Ó rei, nenhum homem na terra pode revelar, mas existe um Deus no céu. Ou seja, ele não perdeu a confiança no Deus do céu. Ele interpreta, conta, o rei vai lá e conta tudinho. Rei, sabe o que é que vai acontecer? Está vindo aí 7 anos de prosperidade, de bênção. Tudo que o senhor plantar vai colher. Mas depois de 7 anos vai vir uma seca terrível sobre o Egito, que até animal vai correr o risco de morrer, pessoas vão padecer de fome, vai vir uma crise, vai vir algo tão violento. Eu te dou um conselho, rei: durante 7 anos de bênção, separe tudo que colher, separe 20%, a quinta parte guarda. Daqui a 7 anos o senhor vai ter tudo estocado. Quando alguém precisar de comida, o senhor vai vender, o senhor vende tanto para um, tanto para outro, e quando acabar, as pessoas não tiverem mais dinheiro, aí o senhor vai começar a comprar os campos das pessoas, e o senhor vai começar a prosperar. E ele falando isso, e o rei falando, um prisioneiro, ex-escravo, hebreu, ele foi rejeitado na terra dele. Deus levou ele para outra terra para ele ser honrado. Ele foi humilhado na terra que ele sonhou. Deus levou ele para outra terra para ele ser honrado. E nós que conhecemos a Bíblia, quem que era o povo que os egípcios mais odiavam? Hebreus. José era meu amado, quando Deus quer fazer alguma coisa, pode ser a pessoa mais odiada, pode ser o sonho mais esquisito, passa o tempo que passar, o tempo que for, Deus te coloca lá em cima em posição de honra. O teu sonho não nasceu no teu coração, o teu sonho nasceu no coração de Deus. Ele vai lá, conta tudo. O faraó fala: quem eu posso colocar sábio, entendido, inteligente? De repente ele vai lá e fala: não há ninguém. Irmão, eu não estou falando não há ninguém em casa, não há ninguém na cidade. Ele fala: não há ninguém no meu reino tão sábio como você, que eu possa colocar sobre tudo no meu reino e vai tomar conta. Ele vai lá e separa José para ser governador do seu braço direito. Ele não foi igual Potifar, ele não foi um escravo. Sabe o que ele foi? Um governador do Egito. E para provar que ele era governador, sabe o que o rei faz? Ele tira o anel do dedo e fala assim: estica a mão, e coloca o anel e fala: a partir de hoje você será minha voz em toda a terra. Ele vai lá e grita para o camareiro: prepara a melhor roupa de linho fino. A primeira capa linda ele perdeu, a segunda capa linda ele perdeu, agora a terceira era a melhor capa da vida dele. Pega a melhor capa do reino e coloca nele. Que mais, rei? Pega o melhor carro depois do meu, coloca José em cima, chama todo o meu exército, coloca ele na frente e manda o meu exército começar a cantar atrás. Depois de Faraó, só José. Depois de Faraó, só José. Depois de Faraó, só José. E batam continência. Se coloque de pé. Prepara aquele louvor para mim. Aleluia, Senhor Jesus. Espírito Santo.
ela vai rodar. Mas você que está do outro lado, desista dos seus sonhos, porque Deus nunca desistiu. Sabe qual é a diferença na vida dele? Ele não sabia exatamente o que era, mas ele disse Faraó aos seus servos: porventura acharíamos alguém ou um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Sabe o que fazia a diferença na vida de José? O Espírito de Deus. José, ele tinha aliança com o Espírito de Deus, a ponto de ser tão forte que até Faraó, um homem que não adorava o Deus de Israel, fala assim: não é possível, só pode ser o Espírito de Deus na vida dele. Nessa noite, nesse momento, Deus, ele quer te dar ainda mais do Espírito dele. Não importa a prisão que você está, igual Paulo e Silas em Atos 16:31, preso, encarcerado. Sabe por quê? Porque Paulo libertou uma moça que dava lucro. Quando Paulo liberta uma moça, sabe o que acontece? Ele vai preso. As pessoas vão lá e prendem ele, bate nele na praça, vai, bate, Atos 16, coloca ele na prisão e fala: a partir de hoje, se você continuar pregando, a próxima vez é morte. Preste atenção, a próxima vez a gente mata você. E bateram. Atos 16, eu lembrei do louvor lá, José. Paulo e Silas estão dentro da prisão, com a mão algemada, com os pés algemados no tronco, perto da meia-noite, todos os presos lá olhando para os dois, parecendo dois delinquentes. Talvez se alguém fosse dar um conselho para Paulo e Silas, falar: Paulo, não faça isso, Paulo, vai acabar dando mal, vai acabar dando ruim. Mas eles tinham compromisso com o Evangelho. Sabe o que aconteceu? Atos 16, ele podia murmurar, sabe o que ele fez? Eles adoraram o Senhor. Eles adoraram o Senhor. Eles clamaram ao Deus Todo-Poderoso. Perto da meia-noite, Paulo e Silas presos, oravam e cantavam ao Senhor, a ponto de diz a Bíblia que foi tão forte a oração, tão forte a adoração, que a Bíblia diz assim, que veio um terremoto naquele lugar e mexeu com a estrutura de tudo e abriu a prisão de todos. Meu amado, você pode estar preso, passando luta, passando aflição, uma crise existencial, mas eu quero te dizer: não perca a tua vida de oração, não perca a tua vida de adoração. Deus vai honrar a tua história. Coloque aquele louvor, por favor. Olha a letra desse louvor, irmãos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas presos por